foram enganados. Da mesma maneira que muita gente foi enganada quando comemorou a decisão de ontem, que colocou em liberdade provisória o Anderson Torres. Depois que soube da decisão de Alexandre de Moraes para sair da prisão, Anderson Torres caiu em lágrimas. O comunicado foi feito a ele por meio de sua esposa, Flávia Torres. A esposa de Torres recebeu uma ligação do advogado Elmar Novak, informando a decisão de Moraes. Ao dar a notícia, a Torres, o ex-ministro da Justiça, afirmou estar muito aliviado. Na decisão, Alexandre de Moraes disse que não vê mais motivos para o ex-ministro da Justiça seguir preso no curso das investigações. Aspas. As razões para a manutenção da medida cautelar extrema em relação a Anderson Gustavo Torres cessaram, pois a necessária compatibilização entre a justiça penal e o direito de liberdade demonstra que a eficácia da prisão preventiva já alcançou sua finalidade. Fecho aspas. Moraes impôs uma série de medidas que Torres terá que cumprir. Caso exista o descumprimento de qualquer uma delas, ele pode voltar para a prisão. Bom, a lista das restrições são as seguintes: uso de tornozeleira eletrônica com proibição de deixar o Distrito Federal, além de não poder sair de casa à noite e aos finais de semana. Afastamento imediato do cargo de delegado da Polícia Federal, obrigação de apresentar-se perante o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal no prazo de 24 horas e comparecimento semanal todas as segundas-feiras. Proibição de sair do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes à Justiça em 24 horas. Cancelamento de todos os passaportes emitidos em nome do ex-ministro. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome de Torres, inclusive arma funcional, além de cancelamento de qualquer certificado de CAC que ele tenha. Proibição de utilização de redes sociais. Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos na investigação. Se você acha que o Torres foi colocado em liberdade, você também está sendo enganado, meu querido. Porque o Cabral tá aí, blogueirinho, né, fazendo post no Instagram. Só falta ele fazer dancinha no TikTok. Agora, coloco em liberdade porque se exauriu a necessidade. Quando é que existiu a necessidade de mantê-lo preso? Para tomar dele um depoimento, como foi feito nessa semana, com ele dopado de fortes remédios psiquiátricos porque ele estava com ideação suicida? Mas tomar depoimento de alguém que está sob efeito de medicamentos é ato nulo, porque ele está em momento de incapacidade pontual, conforme o inciso 2 do artigo 4 do Código Civil. Ou seja, Torres foi preso indevidamente. Para quê? Para que ficasse sendo torturado, e o STF disse que este tipo de prisão é tortura. E agora ele é posto em liberdade provisória, tendo que observar, inclusive, medidas que não estão no Código de Processo Civil. Ou seja, nós estamos vendo agora, delegado, a inovação que é a liberdade provisória e legal. Só faltou pedir para ele parar de respirar, né? Absurdo, nunca existiu motivo para a prisão do ex-ministro, do secretário. É absurdo, né? Estão rasgando literalmente a Constituição. Eu não consigo, não foi esse direito que eu aprendi lá em Ribeirão Preto. A doutora dos advogados também pode concordar ou não comigo, mas extrapolou todos os limites da razoabilidade. O sofrimento intenso que ele sofreu durante o cárcere, sem dever absolutamente nada, não estava no país, estava ausente do país, foi preso. Enquanto isso, o nosso ministro Gonçalves Dias. Exatamente, o Flávio Dino estava presente, o general dele dentro do Congresso, general do GSI, e nada acontece. Então são dois pesos e duas medidas muito diferentes. Você acha que ele foi solto porque o Cid está preso? Eu acho que o Alexandre de Moraes talvez tenha se rendido à pressão, porque todos os dias a população pergunta, mais deputados fazendo pedido para visitas. Não é possível, não é razoável. 2 senadores, né? Não é razoável esse tipo de prisão. E até quando
o Congresso Nacional, principalmente os senadores, vão ficar de 4 tomando chinelada nas nádegas, sendo subserviente ao Supremo Tribunal Federal? Até quando os senhores senadores vão deixar que isso aconteça? Eu tenho vergonha de situações como essa. Ele não tinha motivo para ser preso, ele não deveria ter sido preso, assim como no mandado de busca e apreensão por causa de uma carteirinha de vacinação. Se a gente for aqui na Praça da Sé agora, vai ter pelo menos uma dúzia de pessoas vendendo atestados falsos. Eles não ficam presos nem 24 horas. Mas não, se expede um mandado de busca, a pessoa é presa preventivamente. Não era o Supremo que tinha que decidir sobre isso, era a primeira instância. Então, quer dizer, para que serve o Congresso Nacional? Ele era secretário de Para Estado. que serve o Congresso Nacional? Para que serve? Senadores? Pois é. Vocês podem barrar isso. Vocês podem barrar esse abuso. Cabe ao Senado barrar esse abuso. E muita gente não sabe que cabe ao Senado. Acho que é aos deputados. Eu sou cobrado todos os dias nas minhas redes sociais. Olha, isso é o Senado. Mas eu já dei uma ideia aqui. Eu acho que tem que dar uma sanitarizada no país, tem que obstruir, tem que fazer um bloco de deputados e obstruir tudo. Mas isso está nascendo lá já. Né? Tem que obstruir tudo, Já tá até nascendo. que a democracia Inclusive... volte. Porque a democracia está obstruída. Exatamente, é a democracia que está obstruída, exatamente, né? Isso. Porque para mim foi o ápice, quando eu vi um preso preventivo, 11 quilos magro, com ideação suicida, indo dar depoimento sobre efeito de remédio psiquiátrico, eu falei, que ponto nós chegamos? Fala qualquer coisa. A que ponto nós chegamos? Será que não foi proposital mas também? Vamos lá, tá? A gente está falando do Anderson Torres, que é uma pessoa publicamente conhecida, mas essa é a realidade do nosso Exatamente, pois é. Né? Mas agora é a era do amor. Né? Então, tem que mudar. vamos lembrar que, soltar, por que manteve ele? Bom. Infelizmente, o sistema prisional brasileiro é isso. Agora... Mas ele não fez nada, doutora. Não fez nada, não. Não vamos entrar nesse mérito. O mérito é que não existe... A hora que você vê... Quem não fez nada fui eu, não estou presa. Agora, ele era secretário de segurança, se ausentou sem justificativa e tinha uma minuta de golpe na casa dele. Tudo materialidade. Bem. Peraí. Prevaricou. Peraí, vamos dispersar. Requisito 1. Peraí. Requisito 1. Tem lá a materialidade do forte indício. E o perigo de liberdade? Então, mas aí eu li na íntegra, né? Não estou aqui de forma alguma defendendo ninguém, até porque o ministro Alexandre de Moraes não precisa de defesa. Mas ali na íntegra da decisão, ele disse que tinha diligências pendentes que foram cumpridas, salvo engano, dia 20 de abril e que quando ele foi, então, comunicado de que essas diligências ocorreram, ele percebeu, então, que ali já não haveria mais nenhuma possível intervenção do Anderson Torres, então se justificaria a soltura dele com as medidas tomadas. Mas assim, o que o Anderson Torres podia atrapalhar a investigação, já que o Distrito Federal estava sob intervenção federal? Tem muita gente que poderia pressionar o Anderson. A gente não sabe o que está acontecendo. Está favorável. Que só, só apareceu porque é o mesmo caso. Você apresentou, falou, o G. Dias não se apresentou e falou assim, olha, eu quero dar o depoimento. Mas vamos lá, gente. Agora, essa liberdade provisória, não usar rede social... Ditadura. Não tem isso no Código de Processo Penal. Poder respirar. Não tem isso. É que nem é igual à medida que o Telegram foi obrigado a tomar. Exatamente, é isso. Tatuar na testa. Eu sou criminoso. É tortura. O que é? É medievo? Acabou. Cesare Beccaria não está mais em moda, ou seja, não há mais crime. Não é só crime o que tenha antes lei anterior que define uma conduta como crime e comine a pena previamente ao cometimento do ato. Acabou a base do direito penal da civilização humana. Os princípios acabaram. E, Pavinato, assim como também na Lava Jato, a delação premiada foi utilizada assim como instrumento de tortura, agora essas prisões absurdas, principalmente do Anderson Torres, foi a mais chocante de todas. E nessas condições que vocês apresentaram aqui, que ele foi fazer o seu depoimento, isso é tortura. Colocar o cara preso, só podendo respirar, também segue um modo de tortura. Agora, o que a oposição estava falando? Que agora a cúpula do Bolsonaro está mais tranquila, porque tinha medo dele fazer alguma delação
E esse medo agora passou para Cid, o caso do Cid, porque Cid contratou um advogado especialista em delação. Isso é o que a oposição, eu digo, na verdade o governo atual está dizendo, né? Mas para mim, parece que a gente não tem mais lei, as pessoas estão com medo de ir para a rua porque não tem mais lei. A gente não pode mais ir para a rua falar o que a gente quer porque não tem mais lei, eles vão prender a gente, sabe-se lá quanto tempo que a gente fica preso, a gente não pode mais falar o que quer nas redes sociais, porque pode cair a nossa rede social. Foro privilegiado, né? Então, a gente não tem foro privilegiado, a gente não sabe qual é o interesse. Será que é uma boa ter foro privilegiado nos dias atuais? Cara, na verdade, a prisão do Anderson Torres foi assim, nós precisamos prender alguém. Nós precisamos prender alguém. A gente precisa mostrar para a sociedade que nós não estamos aqui brincando. Vamos prender quem? Lógico, a corda quebrou pro lado mais fraco. Por que o G. Dias não foi preso antes? Pois é. Tá. Ele estava lá. Por que não prendeu alguém que estava lá? Por que esse G. Dias, eu já fico nervoso falando dele, por que ele não foi lá e falou assim, ó, eu participei. Não, ele participei não, eu estava lá. Me escutem, eu estava lá. Se apresenta voluntariamente, mas não. Só veio à tona por causa das imagens. Que foram vazadas. Foram vazadas. Se não fosse vazada... Exatamente. Aí ninguém quer a CPMI do 8 de janeiro. Por quê? Porque vai mostrar um monte de coisa que esse governo não quer que a gente saiba. E aí o Anderson Torres está sendo solto. Agora preço de banana. Solta o cara aí. Mas, ó, solta na maciota. Solta. Isso aí é liberdade, eu não sei. Só não pode respirar. Agora, o general apresentou um atestado. É o signo, né? Ele apresentou um atestado e horas depois estava dando uma entrevista. Mas vamos lembrar que são condutas diversas, né? Quais? A do Anderson Torres estaria ligada justamente à elaboração, o planejamento do que aconteceu no dia 8. Mas daí já não tem materialidade disso, Helena. Não, tem. A minuta ela tratava de outra coisa. A ausência do celular que ele disse que esqueceu nos Estados Unidos, o fato dele ter se ausentado. Alguém pegou o celular Alguém pegou o celular do G. Dias, mas não pode ter uma materialização. Não, ele se ausentou, gente. Ele se ausentou. Detalhe, outra. Ele voltou. Qual é o problema? Ele voltou voluntariamente. Ele voltou voluntariamente. O G. Dias teve quantos dias pra ir lá? É isso que não entra na minha cabeça. Quantos dias? O G. Dias e quantos dias o G. Dias? Ele se recusou aí na comissão de segurança. Eu falei isso? Falou. Quantos dias o G. Dias? Não, mas é verdade. Desculpa, quantos dias ele teve pra ir lá na delegacia e falar assim, vem cá, gente, eu estava lá, vocês não querem me escutar? Que eu estava lá, eu sei o que aconteceu. O Anderson não tá. Eu vou falar o seguinte.